E hoje nós vamos ter um bate-papo muito especial, aliás, é um papo reto, né? E nós vamos estar falando hoje sobre esgotamento físico, sobre muitas coisas, né? Quero convidar aqui o Tiago. Amém, Tiago é um dos líderes do Geração Jovem aqui da nossa igreja. Amém, senta aí, Tiago. Amém. Dá boa noite para o pessoal lá que está nos assistindo. Boa noite aí, pessoal. E agradecer o pastor aqui por essa oportunidade. E espero que esse papo aí seja produtivo para a gente. Vamos embora. Chamar o Leandro também. Leandro é um dos líderes também aqui do Geração Jovem. Senta aqui, Leandro, com a gente. O cara veio de preto, meu irmão. Boa noite. Tá para descer a cadeira, porque senão o Tiago tá ficando intimidado aqui. Eu também. Dá boa noite pro pessoal aí. Boa noite aí, pessoal, a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui. Tamo junto. Vamos embora. Então, assim, nosso papo reto hoje, assim, nesse mês de abril, nós estamos encerrando hoje a última quarta-feira do ano. E alguns irmãos estão mandando mensagem perguntando assim: pastor, quando é que vai ter culto? Quando é que vai ter culto? Faz mais de 50 dias, né, que a gente está aí nessa enorme incógnita, né? Quando é que vai ter culto? Mas a gente está aqui tendo culto online para você. Alguns irmãos vêm à igreja, dobra o seu joelho, traz suas ofertas. Alguns vêm buscar seus alimentos, os que precisam. Cada um da maneira se faz necessário em fazer a sua parte como igreja. E assim, nesse mês de abril nós fizemos vários papos aqui, com as mulheres, já fizemos com o casal, e sempre a gente está trazendo uma palavra bem redentiva para todos. Inclusive eu quero convidar a você a domingo estar com a gente às 18 horas, nós vamos estar uma palavra muito boa. Mas hoje, especificamente, eu queria assim conversar com vocês quando Deus me deu esse discernimento, porque para a igreja, para os homens é papo de homem, para as mulheres foi um papo com elas, e para os jovens é o papo reto, é um direcionamento que Deus tem dado. E assim, eu convidei o Leandro e o Tiago, por quê? Porque eles estão aqui sendo cooperadores, cuidando do Geração Jovem da nossa igreja. E especificamente eu queria tocar em alguns assuntos e abordar alguns assuntos hoje, muito especial, entre eles a questão desse esgotamento físico, a questão de tudo isso. E isso ardeu, quando eu estava conversando com o Leandro, Deus me fez lembrar sobre Asaf. Mas eu não vou falar isso agora, eu quero ir no decorrer da nossa conversa, para a gente já ir juntando algumas coisas. E eu quero começar primeiro pelo Tiago, né, perguntando ao Tiago em relação a tudo isso que a gente tem visto, que nós temos observado. Tiago, você como um componente também aí trabalhando diretamente com os jovens, qual é a forma que você vê hoje, de que forma os jovens têm que se comportar em relação a tudo isso? Porque os jovens também têm um papel dentro de casa, no seu dia a dia, e como você acha que o jovem hoje tem que se comportar em relação a tudo isso que está acontecendo, contribuindo para a sua família, e também contribuindo até para as outras pessoas que estão em volta dele, com a sua generosidade, com o seu comportamento. Bem, eu tenho visto muito jovens, eu trabalho com jovens também no meu serviço, e pelo que eu vejo, pastor, os jovens eles são muito acelerados, né? Eles têm uma energia gigantesca. E num momento como esse, a gente está passando aí por esse Covid-19, muitos jovens têm ficado em casa, vendo coisas que não são necessárias para a edificação, né? O que eu vejo é que eles precisam ter mais compreensão com os pais. Muitas das vezes a gente tem essa tecnologia aí ao nosso favor, né? Então eu acho que os jovens precisam mais frear mais, né, esse aceleramento que eles têm de buscar mais as coisas, de estar saindo. Então eu acho que para a gente cristão e para toda a família que tem um jovem dentro de casa, é necessário que a gente possa ter um comprometimento maior com nossos pais, nossos familiares,
né? Eu tenho perguntado muito com jovens para não desanimar, né? Que o emprego, o desemprego e tudo isso está acarretando muito essa parte, pastor. O que você falou também é importante em relação à tecnologia dentro de casa, é por quê? Porque dependendo da forma com que a tecnologia está sendo usada, essa tecnologia também pode prejudicar um pouco o psicológico do jovem. Porque aí, um exemplo, eles não estão saindo para consumir e também não estão saindo para se relacionar com os outros. E aí, dentro dessa busca, através das redes sociais, os jovens podem estar, dentro da busca das redes sociais, abastecendo a sua alma na verdade, é como Sansão, comendo o mel dentro de um leão morto. Quando você come um mel dentro do leão morto, você pode amaldiçoar a si mesmo. Então, assim, é muito importante a gente ter esse entendimento no momento que nós estamos vivendo, principalmente a juventude. Há muitas lives, né? Hoje, agora, a tecnologia aí colocou várias lives. E essas lives, eu quero perguntar, essas lives que você tem assistido, ela tem edificado você ou tem matado você? Tem feito trazer lembranças à sua mente? Então, assim, é um momento de realmente, você tocou bem nessa questão tecnológica, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso, porque tudo isso pode produzir aí alguns sentimentos que são mentiras para esse momento que nós estamos atravessando. E aí, quando nós não temos essa sabedoria, muitas vezes nós não compreendemos a forma que o Senhor quer trabalhar a gente como família, usando a tecnologia, sendo a nossa própria inimigo. Então, Leandro, por que eu queria, assim, ter essa oportunidade de chamar vocês? Eu queria abrir para você também, também opinar a respeito disso. O que você sente isso que a gente está falando nesse exato momento? Pastor, o Tiago falou sobre a aceleração do jovem, né? E a gente hoje está se propondo falar sobre esgotamento. E o esgotamento, ele nada mais é do que o excesso de atividade. Quando a gente se compromete demais com muitas coisas e às vezes a gente não tem estrutura para saber lidar com isso. E assim, tem muita gente que ela não sabe que ela já está passando por um processo de esgotamento. Ela só descobre quando os sintomas ele já começam a se manifestar de uma forma mais forte, quando já se torna algo mais pesado, aí é que a pessoa vai buscar ajuda e vai rever o que causou aquilo. Então, assim, eu acho que a gente precisa ficar alerta sobre pequenas coisas que às vezes estão meio disfuncionais, excessos que às vezes a gente vai cometendo, porque a pessoa que está sobrecarregada, ela não percebe que ela está sobrecarregada. Ela não percebe. Isso é o problema, porque ela continua vivendo a sua vida normalmente até o momento que ela trava. Então, assim, a gente precisa ter essa sabedoria de discernir os sinais. Cara, o excesso, nada em excesso ele faz bem. Nada em excesso faz bem. Então, eu vejo assim, por que a gente tem tropeçado em muitas coisas? Eu vejo, pastor, que às vezes a gente tem abraçado coisas que Deus não nos chamou para abraçar. A gente tem feito coisas que Deus não nos chamou para fazer. Então, assim, se você está vivendo a sua vida sobrecarregado, se você está vivendo a sua vida cansado, e a gente não está falando de um cansaço físico, que isso é totalmente normal, a gente está falando de algo que é sempre contínuo. Se você está vivendo a sua vida assim, cara, é porque, de repente, em algum momento da sua vida, você começou a fazer algo que Deus não pediu para você fazer. Isso vai cansando, isso vai te sobrecarregando, e quando você vê, você trava. Assim, é bom você falar sobre isso, por quê? Porque existe pessoas que elas trazem cansaço, existe pessoas que trazem descanso, né? Então, assim, quando você fala nisso, a gente também tem que trazer para um ambiente nosso do lar e perguntar se esse esgotamento físico também não é causado pelas pessoas, não só por nós, como pessoa, mas também pela nossa relação interpessoal das pessoas que estão dentro da nossa casa. Porque, às vezes, um exemplo, nós estamos vivendo essa questão de dificuldade de pandemia. Um pai perde o emprego, o filho não tem uma compreensão com o pai. Aí a esposa não tem a compreensão com o pai. Aí vai trazendo esse esgotamento, porque o pior esgotamento, Leandro, não é o físico, é o psicológico. E aí, sabe que o pai está lutando para tentar
colocar comida dentro de casa, pagar uma conta, quem é lojista, quem é isso, quem é aquilo, e a mãe também. E aí os filhos não têm essa sabedoria, aí torna-se o quê? Uma pedra de tropeço, não uma pedra de edificação. E esse é um tempo que nós não podemos mais ser pedra de tropeço para as pessoas que estão perto da gente, nós precisamos ser pedra de edificação. Então, esse acúmulo, nós temos que ver, será que nós não estamos gerando esse acúmulo para as pessoas também? Quando o Simão Cirineu estava carregando aquela cruz, que ele foi obrigado a carregar aquela cruz, foi uma cruz que trouxe um pouco de alívio para Jesus. Então, naquele momento, daquele esgotamento de um peso físico em Jesus Cristo, com 33 anos de idade, carregando uma cruz de mais de 2.000 metros, e ali os soldados começam a observar que ele está cansado, e pega Simão Cirineu, que entra numa cidade para ver uma festa, que era a festa de Páscoa. Ele sai de uma cidade, ele era de Cineu, e começa a carregar aquela cruz, ele começa a trazer alívio para Jesus. E a minha pergunta para você é, você tem usado as forças que você tem para alcançar as pessoas que estão perto de você, ou você tem usado as forças que você tem para trazer desgaste para as pessoas que estão perto de você? Porque o esgotamento hoje está presente em 99%. Todo o Brasil, todo o mundo está vivendo uma situação como essa. E aí, quando nós entendemos o nosso papel diante disso, as próprias pessoas já vivem o seu esgotamento pessoal, porque a cobrança entre si, cada um se cobra. Cada um já se cobra. Pela situação, pela circunstância, pelas pessoas, pelo momento. E aí eu quero falar, se as próprias pessoas se cobram, e aí eu quero perguntar, será que nós também não estamos fazendo parte dessa cobrança do cotidiano dentro das nossas próprias casas, para os nossos entes queridos? É um momento da gente reavaliar isso. Por isso, Tiago, assim, eu quero trazer também você para dentro desse contexto, dessa linha de raciocínio, para as pessoas que estão nos assistindo agora, e comece a compreender algo muito importante. Voltando naquilo que você falou dos jovens, hoje a gente vê, né, não só jovens também, mas a gente vê que dentro da tecnologia, dentro do dia a dia, dentro da vivência de cada um, que cada um se comporta, eu acho que cada um pode contribuir também com aqueles que estão no nosso dia a dia. Os jovens têm mais velocidade, você falou sobre isso, mas então, como os jovens hoje podem ajudar as pessoas que estão em volta dele, com os anciões, os pais, em relação até mesmo, eu tenho uma irmã que está nos assistindo, que ela tem 85 anos de idade. A neta dela fez um Instagram para ela assistir os cultos, para ela não ficar sem os cultos. Então, assim, é um momento também da gente impartir a nossa energia, que está centralizada, e contribuir com aqueles que estão perto da gente. E eu quero saber de que forma você acha que os jovens podem contribuir em relação a essa energia que eles têm, podem gastar essa energia ou doar essa energia com aqueles que estão mais desgastados nesse momento que estão vivendo. Lá em casa, eu vou falar da minha, De lá você. de casa, da minha vida, que é o seguinte, a gente tem minha avó minha e da minha esposa, e a gente ajuda de qual forma? Ensinando ela a mexer no Instagram, ela não perde um culto assistindo pela live. Então, assim, eu vejo que os jovens podem ajudar dessa forma, entendeu? Ajudando com as tecnologias, com as coisas que eles não sabem fazer, que eles estão muito presos em casa, e os idosos, como a gente vê, não estão saindo bastante. Então, essa é uma forma de ajudar e fazer ligações. Uma vez o Leandro fez uma ligação para a gente, uma live, colocou alguns integrantes do nosso, e a gente jogou uma lista de telefone de pessoas, aleatório, né, Leandro? E a gente entrou em contato com eles, os idosos que estavam precisando de uma ligação, saber como é que está. Então, dessa forma, eu acho que é bacana. Pega o telefone, liga para o seu avô, para o seu tio, que você tem tempo que não conversa, manda um áudio, manda uma conversa lá e tentar facilitar dessa melhor forma, né? Só complementando o Tiago, eu acredito sim que uma igreja saudável, não só uma igreja, mas uma família saudável, uma instituição saudável é aquela onde o jovem e o ancião, eles andam juntos. É a visão. Isso. Joel. Isso. O jovem servindo o velho.
e o velho sonhando o sonho do jovem. Exato. Os jovens tendo visões e os velhos sonhando. E por quê? Porque há uma completude nisso. Então, uma coisa que eu vejo do jovem, pastor, é que assim, o jovem ele veio na era da informação. E hoje em dia você, na palma da sua mão aqui, você tem um mundo. A gente tem um mundo na palma da nossa mão, você joga no Google, você tem acesso a tudo. E por conta disso, muitas vezes o jovem, ele menospreza o ancião pela questão da informação. Então eu penso assim que se a gente quer prosseguir em Deus, a gente precisa mudar o nosso entendimento, cara. Que o jovem precisa do ancião, o ancião precisa do jovem, e juntos eles se completam. E isso acontece dentro da família demais, porque às vezes o jovem olha, não, meu pai já passou do tempo, meu pai não se atualiza, cara. O seu pai ele pode não ter uma informação atual que você tem, mas ele tem anos de vivência que às vezes você não descobre num livro, você não acha no Google. Então, eu acho que principalmente nesse período, pastor, o jovem ele precisa entender isso, cara. O jovem e o ancião, eles se completam. Isso aí que você está falando é tão importante, por quê? Porque nesses 50 dias que nós estamos sem igreja, eu entrei assim num desespero, eu quero falar, os irmãos estão assistindo, eu falei, meu Deus, porque a igreja ela não estava tecnologicamente preparada. Você sabe disso que eu tinha te falado, até na nossa questão bancária. Eu falei, meu Deus, por quê? Porque as pessoas ficaram dentro de casa. E aí, quando o nosso presidente e o governador decidiram fechar as agências bancárias, fecharam por fechar, mas as pessoas ficaram trabalhando. Eu falei, meu Deus, e a gente tem muita despesa. E aí, Deus levantou um jovem. Ele foi à minha casa, falou, pastor, senta aqui. Ele abriu o computador dele e falou assim, pastor, ó, a tecnologia, nós vamos fazer assim, 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 vai dar certo. Cara, então assim, eu vejo Malaquias, Deus converterá o coração do pai ao filho, do filho ao pai. Só que essa palavra pai e filho não é só o contexto de paternidade biológica, é paternidade espiritual. Dentro da igreja, a igreja é constituída de paternidade. Então assim, cada um de nós, aqui mesmo na igreja aconteceu um testemunho agora, nós estávamos aqui, nós tivemos que fazer uma reforma nessas cadeiras que vocês estão vendo aqui que a gente está sentado, e o irmão que nos ajuda aqui, trouxe para mim, o irmão Edmilson trouxe para mim a nota, falou, pastor, eu falei, cara, não tem como acertar agora. E aí Deus trouxe uma pessoa aqui hoje na igreja, trouxe a oferta aqui hoje na igreja, para a gente custear a despesa. A oferta chegou exatamente para a gente custear essas despesas. Então, assim, o que isso quer mostrar para isso, para nós que estamos assistindo? Eu quero mostrar para você que mesmo cada um passando os seus momentos de turbulência e dificuldade, que cada um possa estar passando, a generosidade ela não pode morrer por causa dessa pandemia. Nós podemos ser generosos com aquilo que temos e podemos. Mesmo você desgastado, mesmo você assim, seja carinhoso dentro de casa com seus pais, com seus filhos. As dificuldades, a gente pode ter dias ruins, mas nós não podemos pegar, eu falei isso ontem na live que fiz ontem, nós não podemos pegar um dia ou 5 minutos e acabar com a semana e com um dia por causa de pessoas. E às vezes nós não vamos sendo felizes ou desfrutando da nossa felicidade do dia a dia por conta de situações ou momentos que nós estamos passando. Aí vamos ferindo as pessoas que a gente ama, né? Um irmão me ligou essa semana e falou, pastor, eu perdi meu emprego. Eu falei, cara, eu muito preocupado com essa situação. Ele, pastor, fica tranquilo, cara, eu já estou com uma ideia aqui e tal. Ele viu que eu fiquei preocupado. Então, assim, na verdade, é o companheiro cuidando do companheiro. E os jovens, os anciões, a igreja em si, tem que ter esse entendimento. A pandemia vai passar. E eu quero saber se eu e você, que estamos agora enclausulados dentro de casa, eu estou sem culto aqui na igreja, né? Sem culto físico, mas culto online está tendo. Se depois que tudo isso passar, nós não tirarmos uma lição, nós não melhorarmos em alguma coisa, cara, como jovem, como pai, como filho, qual é a lição que nós vamos tirar de tudo isso que a gente está passando? Por isso, assim, eu quero entrar aqui numa palavra, no Salmo, que eu citei a vocês, no Salmo de Asaf, é o 73, o Salmo de Asaf. Por quê? Porque Asaf é o maior exemplo claro de quê? De esgotamento. Ele olhava a riqueza dos outros,
ele olhava o que os outros tinham, ele olhava os gentios da cidade, ele observava o que acontecia na vida daqueles caras. Ele era ministro de louvor da igreja, ele estava na igreja, cuidava do louvor, trabalhava com a igreja, com tudo, e quando ele olhava fora da igreja, né, a circunstância, ele fala, meu Deus, então quantas pessoas estão nesse exato momento passando dificuldade, falando, cara, mas o cara tem dinheiro, vai conseguir sustentar. E eu vejo pessoas dizendo, tem que fechar tudo, tem que fechar tudo. Aí as pessoas falam assim, você fala isso porque você tem seu emprego público, você fala isso, um fala isso. Então, irmão, esse é um momento da gente ter o entendimento de como Deus curou Asaf dessa intenção dele, Leandro. E aí, Tiago, eu quero que você e o Leandro, aqui, rapidamente, direcionado àquela câmara, eu quero que vocês me falem o que vocês entenderam de Asaf, cara. O que você compreendeu de Asaf? Eu acho até que fica para você que está assistindo, leia o Salmo 73. Você vai entender o que a gente está falando. Cara, Asaf, ele já começa o Salmo, você vê que em um certo momento da vida, ele, igual o pastor falou, ele começou a questionar por que o ímpio prospera e por que o justo ele tem que passar por adversidades. E Asaf, ele questiona. Cara, Asaf, ele era um levita, ele era o responsável pelo serviço musical na época de Davi. E mesmo Asaf, ele dentro desse contexto espiritual, ele chega a um momento que ele questiona e fala, cara, por quê? Por que isso acontece? E algo que eu achei interessante, pastor, é que assim, o esgotamento, muitas vezes ele nos leva a nos comparar. E a comparação, cara, ela é um perigo. Ela mata. Ela mata. A comparação, o que acontece? Se eu me comparar com o pastor Adriano, se no meu juízo de valor eu entender que eu sou melhor do que ele em alguma coisa, eu vou me sentir vaidoso por isso. E se eu me sentir que sou menos do que você, A autoestima a vai cai. pro chão. Vem desânimo. Desânimo, Isso. Então depressão, assim, tudo. a gente está falando de esgotamento, isso aqui eu acho que vale para todo mundo, cara. Por que acontece o esgotamento? Ele acontece por excesso de trabalho, mas ele também acontece por comparação. Porque você vê um padrão. Hoje em dia a sociedade ela dita um padrão, a rede social ela dita um padrão, e você vê aquele padrão, você começa a se comparar. Cara, olha essa blogueira come no coco bambu todo dia. E, cara, você começa a se comparar e daqui a pouco você não consegue atingir o status que ela está e você entra num nível de desespero, E você de entra angústia. nesse nível que você está falando tão alto, que aí a pessoa, até para arrumar um casamento, um namoro, uma noiva, um noivo, ele começa a se diminuir em relação ao outro. Isso é importantíssimo que você está falando, cara. E outra, a parte que me chamou muita atenção foi quando ele teve o encontro. Foi na metade do caminho, ele parou, ele olhou assim, ele falou, não, o que eu estou fazendo? Eu sou mais, cara, não tem como. E aquele encontro que ele teve foi sobrenatural, né? Ele foi pro templo, encontrou ali aquele encontro com Deus. Então, assim, Tiago, a cura gente de Asaf foi dentro da igreja. Foi. Então, a gente precisa estar aqui dentro, a gente precisa não estar físico, mas a igreja dentro de você, entendeu? Tira um tempo para você fazer isso e ter um encontro. Nós não estamos unidos, nós não estamos reunidos, Mas estamos unidos. Então, assim, Leandro, voltando ao que você falou no começo de Asaf, é importante a gente entender isso, cara. Por quê? Porque a questão, quando você olha para o outro, igual você falou, você se sente vaidoso. E quando você olha para o outro se diminuindo, você se sente com autoestima baixa. Esse cara passou por isso. Eu costumo dizer, pastor, que a autoestima ela funciona como um pneu de uma bicicleta. Se você encher demais um pneu de uma bicicleta, ele explode. E se você deixar o pneu da bicicleta murcho, não serve para nada. A autoestima é a mesma coisa. A gente precisa equilibrar a nossa autoestima. Se você viver com a sua autoestima muito alta, cara, você vai se tornar um vaidoso. Como Lúcifer. Você vê que Lúcifer é alguém extremamente vaidoso. Não, igual o cara, ele era ministro de louvor, Lúcifer também. Isso. Você entende que isso pega sempre como diz lá no Luiz Emílio, pega sempre na curva. Isso. Pega os dois caras, Lúcifer, ministro de louvor, e Asaf, ministro de louvor. Exatamente. Então a gente precisa entender que a autoestima ela precisa ser equilibrada, cara. E eu acho muito interessante a condição do homem, porque o homem, a gente é carne, a gente é pecador, a gente é extremamente falho. Mas se você for ver, a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Olha só o equilíbrio. Você é extremamente falho e dependente de Deus, mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, quando você se compara, você se desvaloriza. Deus ele tem algo que é individual
para você. E aí, quando eu vou para Asaf, dentro desse contexto de esgotamento de Asaf, ou seja, Asaf está dentro da igreja, mas ele não estava dentro da igreja. A Bíblia diz que ele estava na igreja, né? Era ministro, tomava conta de não sei quantos músicos, mas quando ele põe a cabeça um pouco para fora e começa a fazer a comparação lá do outro cara, do cara que aconteceu isso na vida dele, diz: irmão, deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo agora em nome de Jesus, preste atenção. Todos nós, não vamos ser hipócritas, já tivemos um dia de Asaf na vida da gente. Então, deixa eu dizer, nenhum de nós está isento de ter um momento de Asaf. Principalmente agora, nesse momento de pandemia. Porque onde você pergunta: perdi meu emprego, isso aconteceu, a minha loja, isso e aquilo. Aí você começa a olhar a pessoa do outro lado, o cara que muitas vezes compra mercadoria roubada, o cara que está fazendo isso, o cara que está fazendo aquilo, e fala: poxa, mas eu estou certinho. Né, eu tenho um exemplo aí, que eu não vou citar, né, a gente está em gravação, a pessoa entrou em contato com os credores, né, para pagar, essa pessoa de uma outra cidade satélite, os credores falou que não ia receber, ele que se virasse para vender. Ele falou: não, mas eu quero pagar. Não aceitou, ele pegou, deu falência já, chamou os advogados, deu falência, falou: não vou pagar e vou esconder a mercadoria. E aí o outro que está pagando as coisas certinha, entra no speed de Asaf, fala: mas eu estou pagando certinho. Então aí, pastor, qual foi a cura de Asaf? A cura de Asaf, cara, foi quando ele viu qual era a recompensa dos ímpios. Só que ele só entendeu isso quando ele voltou para o lugar de intimidade dele, quando ele voltou para a igreja, quando ele chegou na igreja e quando ele começou a contemplar a beleza do Senhor. Então deixa eu te falar, o lugar de cura ainda continua sendo a presença do Senhor. Para você que está agora dentro da sua casa, para você que está atravessando um momento de perguntas, de dificuldade, você precisa entender isso. As suas comparações: mas eu queria tanto, agora vamos para jovens, eu queria tanto casar com um rapaz assim, igual o pastor Adriano, bonito, cheiroso, maravilhoso, eu queria tanto que, assim, um cara assim com os olhos verdes, o cara montado num cavalo branco, que fosse me buscar como a rainha e tal. E aí você vai buscando isso, vai buscando, e você não vai encontrar. Por quê? Porque as pessoas, elas são o quê? São humanas, e como nós somos humanos, somos cheios de debilidades. Aí tá bom, você não consegue. Aí, de repente, você começa a comparar a sua vida com a do outro. Fala: mas a pastora Lu casou com o pastor Adriano. Aí eu queria casar com um rapaz parecido com ele. Vou buscar o padrão. Não vai encontrar. Cada um tem sua história. Muito bem, Leandro. Cada um tem sua história. E aí, se você ficar buscando, irmão, ou jovem, ou moço, uma moça, ou um rapaz, ou um casamento, você estiver buscando, irmão, uma pessoa que foi parecida com a outra, ou buscando um emprego que foi parecido com o outro, você, infelizmente, não vai seguir sua carreira, não vai seguir sua vida amorosa, não vai seguir nada. Porque na pandemia, cara, nós vamos ter que se reinventar emocionalmente, nós vamos ter que se reinventar profissionalmente, para tentar continuar a nossa vida, a sua felicidade. Eu até escrevi isso hoje, a felicidade está bem aqui. Eu fiz uma escrita hoje sobre felicidade, e eu queria, assim, chegar aos finais e passar isso para quem está nos assistindo agora, para você guardar essa palavra aqui agora, sobre felicidade, para você entender. Não faça a sua felicidade depender do que não depende de você. Vamos repetir? Não faça a sua felicidade depender do que não depende de você. Não adianta. Então, quando Asaf começa a observar, fala: mas aí ele já esfria, e esse é o esfriamento na fé. Aí está cheio de gente fria na fé. Eu falei para a pastora Lu, falei: meu Deus, a igreja vai ficar mais tempo. Eu falei: meu Deus, eu vou orar para o povo. E eu acredito que o povo da embaixada não vai se esfriar na fé, cara. Nós estamos fazendo aqui um trabalho com a equipe, para você não se esfriar, mas você também tem que fazer a sua parte, você tem que ter seu devocional em casa, você tem que ter seu momento de oração em casa, você precisa fazer a sua parte espiritual dentro de casa, irmão. Escuta bem, aqui não fala em momento nenhum que Asaf teve contato com o pastor, cara. O lugar onde ele foi ferido, o lugar ele teve que buscar a cura dele. Então você precisa ter o seu momento, seu devocional em casa, você precisa ter o seu louvor em casa, você precisa tirar o seu tempo com Deus em casa, você precisa tirar o seu tempo dentro do carro, no banheiro, no chuveiro. Mas, por favor, faça alguma coisa que vai renovar a sua fé. Tá certo, Leandro? Certíssimo. Eu creio que um dos recados que Deus está nos trazendo nesses dias é que não basta a gente ir à igreja, a gente precisa ser igreja. Porque teve um culto, assim que foi a primeira vez que você dividiu o culto, que teve 2 cultos, eu vi no segundo culto aqui, cara, devia ter umas 80, 90 pessoas. Na hora que eu olhei a igreja vazia, cara,
eu comecei a refletir, eu comecei a pensar, eu falei, meu Deus do céu, parece que a gente está vivendo os últimos tempos. Eu falei, Deus, imagina quando chegar na época que Jesus vier, cara. Então eu vejo isso como um aviso de Deus. A gente não sabe, irmãos, o que nos espera nos últimos dias. A Bíblia fala de tempos extremamente piores do que esse que a gente viveu. E, cara, se a nossa fé, ela não ficar, pastor? E aí, cara? Eu vejo muito Deus nos trazendo a essa realidade. Tiago, eu quero que você fale sobre isso também para as pessoas que estão nos assistindo. A gente fala que a gente não tinha tempo. Não tenho tempo para fazer uma oração em casa, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, chego em casa cansado, acordo, durmo e vou embora. Deus te parou. Deus te parou em casa para você ter uma comunhão com a sua família, com os seus filhos, com a sua sogra, para você fazer o seu altar dentro de casa. Então, você tem que fazer o seu altar dentro de casa. Ele está colocando você para falar assim, cara, não precisa de estar na igreja. Qual é a desculpa que você vai dar agora para sua esposa, para o seu filho, que vai ter que dar um beijo nele, falar com ele? Qual a desculpa que você vai estar? Você está ficando mais tempo dentro de casa do que no trabalho. Então, aí, não dá desculpa. Bom que você está falando, cara, porque tem um pastor amigo nosso nos Estados Unidos, até citei isso em uma outra gravação, que ele disse que os filhos dos americanos, esse pastor é amigo nosso, ele é do Mevan, ele falou o seguinte, que os filhos dos americanos dizem que estão muito felizes. Tu viu isso, Leandro? E lá no meu condomínio está tendo um louvor várias vezes por semana, eu também já disse isso. Que numa das vezes lá, uma mulher no condomínio, assim começou, ela mandou o recado falando assim, o coronavírus salvou o meu casamento. Aí, olha, Ela falou. tá vendo? Aí, cara, é impressionante como é que a gente vai identificar isso. E aí eu preciso que você que está como igreja, que é da igreja, que também é de alguma outra denominação, este é o momento que a gente vai ser provado por tudo aquilo que a gente comeu. 20 anos de crente, 10 anos, 5 anos, tudo aquilo que a gente se alimentou, agora é a hora. Eu falei para a pastora Lu, agora é a hora da gente ver quem é a igreja. Porque agora nós não temos aqui um espaço físico nesse momento aqui cheio para a gente falar, irmãos, vamos comprar isso, ajuda a igreja a isso. Agora é o momento das pessoas provar a sua fidelidade, irmão, um com os outros, com a casa do Senhor, nos seus dias, nas suas ofertas, na sua generosidade, no seu carinho. Por quê? Mas eu não estou mais indo na igreja, então não tenho compromisso com mais nada. Não tenho mais nada. Agora chegou a hora da gente ser a igreja. Porque quando o corpo, eu até falei isso numa outra live, quando Jesus morre, os discípulos se escondem. Mas o único cara que foi assumir lá foi José de Arimateia. Então, quantos José de Arimateia vão se levantar agora para cuidar do corpo, que o corpo está parado? Então, quantos de nós vamos ser levantados agora a cuidar da igreja, a cuidar das pessoas que estão dentro da nossa casa, no nosso convívio? E agora chegou a hora dos jovens que estão na aula online, também assistir a sua aula online, também nessa sua amizade virtual, começar também a ter, eu vi uma pesquisa que diz que 40% das pessoas que estão assistindo a aula online estão se conhecendo melhor, estão se conversando melhor. Eu falei, inacreditável, é impossível isso. Então, assim, você que está me assistindo, você que está agora nos ouvindo agora, nós estamos chegando aos nossos finais, e eu quero deixar essa palavra bem clara para você. Que o Espírito Santo de Deus, nessa noite, nesse exato momento, abençoe tua casa, abençoe o teu lar. E eu quero trazer aqui os finalmente, primeiro com o Tiago. Manda o seu alô aí, Tiago, para o pessoal, e dá a sua última palavra aí. A gente tem uns projetos aí futuros. Em breve a gente vai estar colocando aí no WhatsApp da nossa igreja, vai estar colocando aí também no Instagram e no Facebook, tá? Procura a gente aí na igreja, procura a gente aí no WhatsApp. A gente está online, eu e o Leandro. Os jovens que estiver aí precisando de algum auxílio, alguma dúvida, precisar, é só enviar para a gente a mensagem, a gente está respondendo isso aí. Leandro, e aí? Vamos lá, o que tem daqui para frente? Pastor, eu queria só concluir o nosso raciocínio, antes de dar os avisos finais, só deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Quando você vê o Salmo de Asaf, do versículo 1 ao versículo 15, mais ou menos, você vê ele reclamando. Por que o ímpio prospera? Por que o justo não prospera? Quando chega no versículo 15, você vê Asaf caindo em si. Ele fala assim, caramba, que loucura que eu estava pensando. Não tinha nada a ver o que eu estava pensando. Asaf, ele discerniu que ele estava tendo uma visão errada das coisas. Então, muitas vezes, quando a gente se compara, você se compara porque você está tendo uma visão errada. Você não está conseguindo pegar a profundidade de tudo aquilo.
E assim, ano passado, a gente teve o Profetizando aqui na igreja, o pastor até deu a oportunidade de pregar, Profetizando 2020. Eu tava refletindo sobre esse salmo e Deus me trouxe essa memória. Eu falei algo, o tema da minha pregação foi assim, eu falei, irmãos, você corre o risco de ficar de fora do que Deus vai fazer em 2020, por você não discernir a forma de Deus. Sabe por quê? Porque a forma de Deus trabalhar é diferente da sua. Cara, 2020 está aí, foi totalmente diferente daquilo que a gente imaginou. Irmãos, quando a gente começa a se mover em Deus, debaixo das nossas expectativas, a gente se frustra. Quando você coloca uma expectativa em algo e você acha que Deus está colocando também, você se frustra. Porque você projeta algo e você acha que Deus também está projetando. Não, os caminhos de Deus, eles são diferentes do nosso. Então, assim, esgotamento, cara, tudo. Pare um pouco para ouvir a visão de Deus a respeito disso. Sabe, não coloque expectativa. Cuidado para você não se mover debaixo de uma visão errada, como o Asaf fez. Cuidado, cuidado. Amém? Jovens aí, que vai 2020, estamos juntos. A gente teve uma parada. Uma parada, mas tudo vai continuar em breve. Vamos ter esse ano ainda retiro de jovens. Vamos, se Deus quiser. A gente quer Vamos fazer ter um retiro. Mova-se esse ano ainda. É o que nós estamos projetando, né? É Isso o que aí. Jesus está projetando, o que nós estamos projetando, É colocando isso. no coração de Deus, né? Vamos ver se nós vamos trabalhar para isso. A Bíblia diz assim em Jó: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então, nossos planos são esses, e vamos esperar a resposta certa do Senhor. Então, assim, tudo que foi direcionado aqui para você hoje, que você assistiu com a gente, foi direcionado pelo Espírito, né? Eu conversava com o Leandro, pastor, e aí, o que nós vamos conversar? Eu falei, cara, lancei, não foi, Leandro? Asaf. Deus soprou no meu ouvido assim, ó. Então, assim, eu quero que você leia este Salmo 73, leia em casa este Salmo 73 com muita perspicaz, com muita sabedoria. E quando passar todo esse momento que a igreja reabrir, tiver o culto físico, nós vamos pregar este Salmo de novo. Nós vamos trazer essa palavra para a igreja de novo. Mas eu quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. Nossas redes sociais estão aí à sua disposição. Tem o WhatsApp da igreja à sua disposição. Tem também o nosso canal no YouTube. Nos ajude com seguidores. Nós precisamos de seguidores. Você pode nos ajudar com isso. E também nós temos as nossas reuniões online domingo. Uma das nossas reuniões online é domingo às 18 horas. E breve nós vamos estar informando a igreja sobre outra reunião que nós vamos fazer até essa semana. Nós estamos organizando, mas vai ser uma surpresa para você. E vamos aguardar os próximos decretos do nosso governador, ver quais são as orientações que vão ser dadas, mas toda a orientação que o nosso governador der, nós vamos estar debaixo da autoridade de Deus e dele, mas principalmente, nós também vamos pensar na igreja como um todo. Ele liberou os cultos em drive-in, né, fazendo estacionamento. Eu, como pastor aqui da igreja, eu conversei com minha esposa, a gente orou, conversei com o pastor Orlando, os meninos, e a gente entrou num consenso que não era viável a gente fazer culto no estacionamento da igreja, porque ia trazer um desconforto aos jovens, ia trazer um desconforto aos anciões, às crianças. Então, às vezes, o governador pode colocar um decreto que nós, muitas vezes, vamos respeitá-lo, mas podemos não acompanhar por conta da igreja. Tá bom? Mas tudo sempre vai ser pensado com muita sabedoria, com muito entendimento nesse momento. Quero orar por você, ficou com a gente até agora. Um beijo no coração, que Deus abençoe sua vida e em nome de Jesus, vamos fazer essa oração pela sua família. Senhor, obrigado por essa oportunidade que nós tivemos aqui até agora. Graças te damos por todas as famílias, Pai, que nos assistiram, por aqueles que ainda vão nos assistir. Renova a fé, renova a esperança e renova o amor de todos nós. E nos coloca na motivação certa. Faz a gente aproveitar a nossa felicidade que a gente tem na nossa mão, que está palpável, Pai. Que nós possamos desfrutar do agora, neste momento. Então o que temos é isso, vamos desfrutar disto, meu Pai. E Senhor, tira cada um de nós do nosso coração de Asaf que possa vir, Senhor. As nossas motivações, nosso olhar, nossas comparações, meu Pai. Guarda as nossas mentes, nossas emoções, nossos corações, meu Pai, cada família, Senhor. E em nome de Jesus nós te agradecemos por essa oportunidade, que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade esteja sobre todos nós. Renovamos a nossa esperança em ti e cremos, meu Pai. Obrigado por essa igreja, por cada pessoa generosa, por cada um daquele que tem nos ajudado a tocar essa igreja, a cuidar desta casa, Senhor, em nome de Jesus. Um beijo no coração
Que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que Deus renove a tua esperança. Um abraço para você.